A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Vale aquela advertência que eu sempre faço. Se você quiser aparecer, não tem problema nenhum, pode ligar a câmera, mas se você fizer isso, saiba que você está autorizando o uso da sua imagem no vídeo, tá? O vídeo vai ser gravado e disponibilizado para o resto da turma assistir. Hoje a gente vai começar nesse slide aqui, posse e propriedade. Nós falamos na aula passada das características do direito real, dos direitos reais. Nós falamos da diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais, né? Falamos, né, que os direitos reais são oponíveis erga omnes, tem o direito de sequela, né? Tem o direito de preferência. As diferenças que há entre direitos reais e direitos obrigacionais está tudo no finalzinho da aula passada. Antes eu gostava de ficar fazendo flashback, relembrando os alunos do que eu tinha falado na aula anterior, mas agora com as aulas todas gravadas, isso perde um pouco o sentido, né? Então se alguém quiser saber o que a gente falou na aula anterior, é só ir lá, assistir a aula de novo, coloca em velocidade dobrada, né? Que aí a aula passa rapidinho e você consegue ter uma boa noção do conteúdo, relembrar o conteúdo. Só não coloca a velocidade aumentada da primeira vez que você vai assistir a aula, senão fica difícil de pegar, porque passa muito rápido, né? Então tá, falando agora especificamente da propriedade, que é um direito real, e da posse, que é um fato que é transformado em direito, que é protegido pelo direito e gera direito. Inclusive, a posse pode vir a gerar direito de propriedade. Bom, vamos falar primeiro de propriedade. Desde que a gente se recorda na história da humanidade, desde que a gente começou a estudar a história da humanidade, essa história começou a ser documentada, portanto, desde os tempos mais antigos, mais remotos que o homem tem conhecimento, a propriedade é um direito subjetivo protegido. Se você voltar à primeira sociedade que organizou o direito e a democracia de uma forma palpável, que é o Império Romano, você vai conseguir entender que nessa sociedade o direito de propriedade já era muito considerado, inclusive foi justamente nessa sociedade que a gente recebeu a noção de dominium, né? Que meio que serve de base para a regulamentação atual do direito de propriedade, certo? A questão é, a partir do momento em que o homem decide viver em comunidade, ele não adota, nesse primeiro momento, uma ideia de propriedade privada, e sim uma ideia de propriedade comum. Poderíamos dizer que essas tribos primitivas eram microcosmos de um sistema comunista ou socialista, né, em que as pessoas dividiam tudo. É só você olhar para uma tribo de índios hoje, de indígenas, você vai ver que tem algumas ocas em torno de um vão central, que é um pátio, e esse pátio ele é área comum de todos, todos usam, e essas ocas são construídas por todos, para o benefício de todos os membros da tribo. Né? E tudo é feito em comum, as refeições, a caça serve toda a comunidade. Então essa noção de propriedade, ela vem a partir do momento em que o homem começa a adotar um certo individualismo, né? Eu outro dia estava vendo um teórico falando que na concepção dele a propriedade não é um direito natural do homem, é um direito subjetivo que o homem construiu para si. Ele não veio da natureza. A propriedade ela não precisa ser individualizada, privada, para que se tenha sucesso numa comunidade. Porém, a maioria das sociedades hoje consideram a propriedade privada como um direito do homem. Né? Se você for verificar, é muito difícil você ter uma sociedade hoje que não tenha uma sociedade organizada em torno da propriedade privada.
né? Todo mundo sabe que o seu carro é o seu carro, a sua casa é a sua casa, e assim sucessivamente. Boa noite a todo mundo que entrou aí, que não foi cumprimentado ainda, inclusive o professor Flávio Quintela, que está aí presente. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade, viu? Todos vocês sintam-se cumprimentados. A gente começou a falar antes da sala estar cheia, então oi para todo mundo. Bom, então a partir do momento em que o homem começa a trabalhar com a propriedade como um direito que se baseia em algo individualista, em algo em que as pessoas sentem a necessidade de proteção jurídica, o direito começa a se preocupar com a propriedade privada, e aí entre os romanos esse direito é chamado de dominium. Esse conceito de dominium passa a ser aplicado, inclusive, tá, para os escravos. Hoje a gente já não admite em nenhuma nação democrática do mundo existe uma possibilidade de você trabalhar com a propriedade sobre um ser humano, né? Isso foi uma tragédia para a humanidade que aconteceu durante a escravidão e hoje isso não é mais admissível. Então você não trabalha com isso nos dias atuais. Entretanto, isso não é uma realidade tão distante assim. Se você for pensar, há 130 e poucos anos foi que o Brasil aboliu a escravidão aqui no país. E mesmo assim aboliu mais ou menos, né? Aboliu mantendo os ex-escravos sem emprego, sem terra, sem nada e se virem aí. E por isso existe essa desigualdade social que acaba também sendo racial no país. Porém, quando a gente trabalha em termos de Império Romano, inclusive na sociedade grega, que era o exemplo de democracia que a gente conhece, a gente sabe que havia escravos nessas civilizações e que nessas civilizações era normal a noção de propriedade sobre o ser humano. Hoje não mais, tá? Além disso, os imóveis, né, que também atendiam os critérios para serem categorizados como domínio, que seriam legalidade, ser absoluto, permanente e exclusivo. Então, a propriedade era aquele bem que você tinha legalmente como seu, dentro da lei, era um direito absoluto, ou seja, ninguém o detinha além de você, ele era seu permanentemente e não temporariamente, e também você tinha o domínio exclusivo sobre ele. Isso no direito romano. Hoje, o conceito de propriedade evoluiu. Se a gente pegar esse conceito do César Fiuza, a propriedade seria definida como a situação jurídica consistente em uma relação dinâmica entre pessoa, o dono, e coletividade, em virtude da qual são assegurados àquele, ao dono, né, os direitos exclusivos de usar, fruir, dispor e reivindicar um bem, respeitados os direitos coletivos. Então eu tenho que fazer algumas observações sobre esse conceito. A primeira delas é a relação entre que é o dono, tá, e a coletividade. Vocês lembram quando eu falei que o direito real é oponível erga omnes, contra todas as pessoas. Se ele é oponível erga omnes, o que significa isto? Significa que todas as pessoas do globo, do mundo, são obrigados a respeitar o direito de propriedade. Ou seja, é o titular, ou mais de claro, pode ter casos de condomínio, né, em que mais de uma pessoa é dono em comum, mas sendo o titular, todas as outras pessoas do mundo inteiro, os quase 8 bilhões de habitantes do mundo, são obrigados a se submeter a esse direito que pertence ao proprietário, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo, os poderes ou direitos que tem o dono,
que são usar, fruir, dispor e reivindicar um bem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um deles, tá? E o terceiro ponto que eu quero destacar nesse conceito é respeitando os direitos coletivos. Hoje, a propriedade não é mais algo que é absoluto e ninguém mais possa contestar e ninguém mais possa questionar, certo? A propriedade hoje, ela tem, existe a possibilidade de ser submetida a interesses coletivos, tá? Poxa, professor, não estou entendendo o que você quer dizer. Você está querendo dizer que hoje existe um certo caráter social na propriedade? É exatamente isso que eu quero dizer, tá? Existe algo que se chama função social da propriedade. Que a propriedade existe para atender interesses individuais, particulares do dono? Sim, ela existe. Mas ela também existe para respeitar direitos coletivos, tá? Então, se você for pensar de forma... vamos exemplificar. Você pensa numa propriedade urbana, quando uma propriedade urbana pode enfrentar limitações no direito de usar e fruir que o dono tem. O que ele pode não ser permitido que ele faça? O que pode ser proibido para ele fazer? Qualquer coisa que fira os direitos coletivos, certo? Então, se um cara, no meio de uma área urbana, quiser montar uma pocilga para criar porco, espalhando um cheiro insuportável entre a vizinhança, ele vai ter esse direito limitado. Ele não vai ter esse direito considerado absoluto e ele pode ser privado do direito de usar a propriedade dele dessa forma. Isso também faz parte da função social da propriedade. Se é na área rural, por exemplo, você pode imaginar que existe uma exigência de que o terreno que o cara tem na área rural seja produtivo. Por que existe essa exigência? Vocês, como engenheiros ou quase engenheiros, vão saber e vão concordar comigo que propriedade terra é um bem escasso, certo? Espaço para construir e espaço para cultivar, tanto no cultivo da agricultura e da pecuária, espaço para produzir alimentos e espaço para, através da agricultura e da pecuária, e espaço para construir moradias e indústrias para gerar postos de trabalho, comércio, etc. Esses espaços são limitados. Eles estão ficando cada vez mais escassos, certo? Todo mundo está me ouvindo bem, só para eu saber? Porque eu estou achando vocês muito calados hoje. Estamos sim. Então tá bom. Se minha voz começar a travar um pouco, vocês me falam que eu tento fazer alguma coisa a respeito. Mas esses espaços para construir e para produzir alimentos através da agricultura ou pecuária são escassos. Então você não pode conceber que alguém use uma propriedade urbana sem dar a essa propriedade urbana uma utilidade que se espera dela. Qual seria essa utilidade? Moradia, comércio ou indústria, certo? E aí eu vou abranger em comércio, atividades de lazer, etc. Por que você tem que entender que isso é necessário? Por que eu não posso deixar um lote vazio, criando mato, certo? Deixando lá poça d'água, gerando dengue e esconderijo para bandido, essas coisas. Por que eu não posso conceber a ideia de uma propriedade urbana funcionar dessa forma? Justamente por causa da escassez. Se vocês lembrarem das aulas de economia que vocês já devem ter tido, vocês vão lembrar de uma lei, que é a lei da oferta e da demanda. Essa lei da oferta e da demanda, ela trabalha da seguinte forma: quanto menos oferta eu tenho, mantida estável a demanda, o preço tende a subir, ok? Então, a escassez
de terrenos para construção civil, ela tende a aumentar o preço desses terrenos. E aí toda a sociedade é impactada por algo que o dono daquele terreno está praticando, que se chama especulação imobiliária. Todos sofrem por causa da falta de pensamento coletivo daquele cara que só está pensando em valorizar a propriedade dele, tirando propriedade do mercado, certo? Tirando terra do mercado, para que essa terra suba de preço. Ah, professor, mas eu achei que era legal lucrar dessa forma. Não é que seja ilegal, mas é algo que a lei brasileira tenta evitar. E às vezes consegue evitar. Tá? Então, você tem essa questão. Eu dei um exemplo na área urbana, mas se você pensar na área rural, ainda aparece outra questão para ser discutida, que é a questão ambiental. Se você deixa de produzir em uma grande área de terra, uma fazenda enorme, você mantém essa fazenda improdutiva, você não só está desperdiçando espaço, que poderia estar servindo à produção, né? Como você também está diminuindo a oferta de alimentos, e assim diminuindo a oferta de alimentos, você está aumentando o preço desses alimentos. Aumentando esse preço, você está contribuindo inclusive para a inflação do país, atingindo todo mundo. E além disso, você está obrigando quem quer produzir a desmatar novas áreas para conseguir espaço para áreas agricultáveis. Isso faz com que o meio ambiente também sofra. Então toda a coletividade sofre com o mau uso de uma propriedade. Vocês conseguem entender então qual que é a função social, a que eu estou me referindo quando eu menciono função social da propriedade? Eu estou querendo dizer que o uso da propriedade ele não pode ter um caráter somente individualista. Ele tem que pensar de uma forma geral na coletividade também. Todo mundo entendeu isso? Tem gente que acha um absurdo isso, né? Tem gente que fala assim, é meu, sim, okay. Por que eu não posso usar? Mas existe todo esse pensamento por trás disso, tá? Rubens Limões de França dá outro conceito de propriedade. A propriedade é o direito excludente de outrem, ou seja, você vê aí o erga omnes, né? O cara tem e os outros não têm. Os outros têm que respeitar. Que dentro dos limites do interesse público social, tá aí a função social da propriedade, submete juridicamente coisa corpórea em todas as suas relações ao poder da vontade do sujeito, mesmo quando injustamente esteja sob a detenção física de outrem. Olha só, quando diz aí nesse conceito coisa corpórea, é um conceito que está ficando datado, porque hoje a gente sabe também que a propriedade pode recair sobre coisas incorpóreas, como software e produções intelectuais e etc. Tá? O direito da propriedade é visto pela maioria dos estudiosos como um direito do homem, e isso é verdade, gente. Tá? Só o homem pode ser dono de alguma coisa. Quando eu digo homem, eu quero dizer pessoa, e aí quando eu digo pessoa, eu quero dizer pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Mas sempre tem que ter o homem envolvido. No Brasil, pelo menos, né? No Brasil não existe aquela possibilidade de você deixar a sua herança para o seu gato, tá? Porque gato não tem personalidade. Se não tem personalidade, não tem direitos. Tá? Toda vez que alguém fala em direitos animais, está falando bobagem, porque animal não tem direito. Animal tem proteção jurídica, tá? Então, quando você fala assim, meu cachorrinho tem direito à vida, tá errado, ele não tem direito à vida. O seu cachorrinho tem a vida juridicamente protegida, ok? Não é porque ele tem direito, é porque a vida dela é protegida pelo direito, tá certo? A vida de todos os animais é protegida juridicamente, ok? A questão é, tendo ou não tendo direitos, a propriedade não é um atributo que possa ser delegado aos animais. Somente seres humanos podem tê-lo ou pessoas jurídicas. Só que as pessoas jurídicas, elas vão ter essa propriedade, sim, vai se pertencer a elas, mas é porque a pessoa jurídica é criada como uma entidade representativa de homens, tá?
Então você não pode ter uma pessoa jurídica composta por animais, porque aí inviabilizaria o direito de proteger a pessoa jurídica como sujeito de direitos, tá certo? Você vai ter então também uma proteção constitucional da propriedade lá no artigo 5º da Constituição. Esse artigo 5º é o artigo mais famoso da nossa Constituição Federal, tá? É o artigo que consagra os direitos e garantias fundamentais do homem, tá? Esse aí, se você fosse eliminar a nossa Constituição e salvar só um artigo, tinha que ser esse, tá certo? Pelo menos esse. Se falasse assim comigo, ô professor, e se fosse para salvar 2 artigos, aí eu salvaria o 5º e o 7º, tá certo? Depois vocês leiam lá o 7º, se quiserem. Nós já até vamos falar dele daqui a algumas aulas lá no capítulo 6, da unidade 6, tá certo? Mas, dito isso, o que eu quero dizer a vocês é que o artigo 5º é o mais importante. O que está no artigo 5º é imutável. Como assim, professor? Ninguém vai mudar. Então, se alguém virar para vocês e falar assim, se o Lula ganhar a eleição, ele vai abolir a propriedade privada do Brasil. Ele só tem uma chance de fazer isso, que é derrubar essa Constituição nossa. Porque se essa Constituição nossa continuar valendo, não tem como acabar com a propriedade privada. Tá certo? Então, o inciso 22 do artigo 5º fala que é garantido o direito de propriedade. Só que a Constituição, logo depois, vem e corta as asinhas de quem quer usar esse artigo, inciso 22, para falar assim, é meu, é absoluto, eu faço o que eu quiser. No 23 fala o seguinte, a propriedade atenderá à sua função social. Isso é uma característica muito importante da Constituição Federal, que a Constituição ela pode estabelecer exceção às suas regras, ok? Esse é um exemplo. O 22 garante o direito de propriedade. O 23 fala que esse direito não é absoluto, tá? Que a propriedade tem que atender a uma função social. Ou seja, só é garantida a propriedade se a propriedade atende à sua função social. Tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, além da Constituição Federal, o artigo 1228 do Código Civil fala que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Teve um A aí que sobrou, tá? Na hora de digitar. Então, o proprietário tem alguns poderes. Vamos falar sobre esses poderes nesse slide aqui, tá? Esses poderes são usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, certo? São 4 poderes que o proprietário tem sobre a coisa que é objeto da sua propriedade. E o tende, eu esqueci de alterar, eu vi que estava errado na aula passada que eu dei para de manhã, esqueci de alterar. Esse use aqui do use tende é com S, tá? Algum erro de digitação foi cometido na hora de escrever aqui, então é use com S, tá? Peço desculpas aí, se quiserem alterar na folha de vocês aí, fique à vontade. Use tende é o direito de usar a coisa como sendo sua, tirando dela todos os serviços que ela puder prestar, mas sem modificar sua substância e limitando-se ao bem-estar da coletividade. Então você verifica que o uso tende é o direito de usar a coisa, é o direito de exercer essa utilidade para si da coisa. Certo? Então você vai utilizar a coisa em seu benefício, certo? E os fruendi é o direito de perceber os frutos da coisa, tá? Então quando eu falo ius fruendi, eu quero dizer o seguinte, é o direito de fruir da coisa, é o direito de gozar dos benefícios que a coisa pode produzir. Benefícios esses entendido como os frutos. Esses frutos podem ser frutos naturais, como
Ah, o pé de manga que dá manga, o pé de carambola da carambola, o pé de pitanga da pitanga, ok? Você vai colher esses frutos e vai fazer uso econômico deles, vendendo, ou vai se alimentar deles. Isso é usar dos frutos, gozar dos frutos. Mas ainda tem uma série de outros frutos que é possível utilizando, né? Utilizando-se do bem. Vamos lá. Primeiro, você pode utilizar os produtos da coisa. A diferença entre frutos e produtos é que os frutos naturalmente se restauram. Você tem uma árvore lá que dá manga, mais ou menos por volta do final do mês de dezembro, início de janeiro, começa a dar manga. E você colhe a manga. Daí a um ano, dá de novo. Daí a mais um ano, dá de novo. Então o uso da coisa não faz com que ela acabe. Ok? Porém, os produtos, eles naturalmente estão na coisa, no bem, mas o uso desses produtos faz com que eles vão se esgotando com o tempo. Então, por exemplo, se você tiver uma mina de ouro na sua propriedade, ou uma mina de minério de ferro, você vai retirando aquele produto e isso vai se esgotando com o tempo, até que um dia vai acabar. Tá? Pode até não acabar enquanto você está vivo, mas é um produto que você, ao utilizar, você está diminuindo a quantidade dele no bem. Tá? Também é um tipo de frutos, né? Então nós temos os frutos naturais, os produtos. Nós temos também aqueles frutos que foram produzidos pelo homem no bem, utilizando-se da propriedade, como, por exemplo, o objeto da pecuária, da agricultura, de uma pequena indústria, de uma manufatura que você tenha lá. Vamos supor que você cria porco, você mata o porco, faz a linguiça, defuma a linguiça, embala a linguiça e coloca ela para vender. Essa linguiça, ela não é um fruto natural, tá? Ela também não é um produto, porém, ela é um fruto industrial, um fruto que teve a participação do homem para que ele existisse. E ele usa também da propriedade como solo, como base. E por fim, você ainda tem os frutos civis, tá? Que você pode usar daquele bem, como por exemplo os aluguéis, como por exemplo os juros. Se o bem for, por exemplo, se você tiver propriedade sobre 100 mil reais, quando você utiliza esse dinheiro em investimento, o que são os frutos civis que ele gera para você? Juros, certo? Juros remuneratórios. Se o bem é uma propriedade, você aluga ele para uma pessoa, os frutos civis que aquele bem gera para você são os aluguéis, ok? Normalmente esses frutos civis vêm através da exploração econômica desse bem, utilizando-se contratos para isso, tá? O terceiro direito é o ius abutendi ou disponendi, né? Ius disponendi, que é o direito de dispor a coisa, de vender. Você pode alienar, gravar, hipotecar, consumir, doar. Quando aí fala penhorar, pode mudar, é empenhar. Pode ter havido uma confusão minha na hora de escrever, porque dar em penhor, né, levar a coisa na Caixa Econômica e deixar lá sob penhor, o verbo é empenhar. Penhorar vem de penhorem, não de penhor, tá? A penhora é um ato judicial e não um ato do dono da propriedade, tá? Embora o dono de um bem possa indicar o bem à penhora, mas quem vai penhorar é o juiz. E além disso, outras formas de você alienar a coisa, alugar, etc. Tá? Finalmente, você vai ter o quarto poder, que é o reivindicatio, tá? Ou, dependendo da pronúncia que a pessoa adotar, reivindicatio. O reivindicatio é o direito do proprietário de buscar a coisa com alguém que injustamente a tenha obtido, pegado a sua posse ou a detenção, certo? É conhecido também como direito de sequela, nós já falamos dele na aula anterior, tá? E é oponível erga omnes,
Ou seja, serve para as pessoas, todas as outras pessoas do mundo. Ou seja, qualquer pessoa que obtiver a sua propriedade injustamente, você pode usar do poder judiciário para recuperá-la das mãos daquela pessoa. Todo mundo entendeu propriedade até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, tranquilo. Beleza. Vocês estão Tranquilo. ouvindo bem, né? Tá tudo certo. Sim, estamos bem tranquilo aí, professor. Então tá bom. Continuamos então. Já falamos o que é propriedade e agora vamos falar o que é posse. Posse é um dos direitos que mais dá margem à controvérsia e talvez seja mais difícil de entender. Quem está com o microfone ligado aí, por gentileza, se puder desligar, eu já falo quem é. É o Flávio. Por favor, Flávio. Tá? Se quiser falar, não tem problema, tá? Pode ligar, mas só mantém desligado se não estiver falando nada, porque senão a gente não fica ouvindo eco aqui. A posse talvez seja o direito mais controverso e que mais dá pano para manga que os estudiosos têm enfrentado no direito, tá? Muitas vezes ela chega a ser usada como é que eu vou dizer? No âmbito civil da coisa, no senso comum, perdão, dei uma viajada aqui. Muitas vezes ela é utilizada no senso comum como sinônimo de propriedade, mas não é, tá? Não pode ser confundido e nunca foi confundido, na verdade. Lá atrás, lá no direito romano, se você for tentar saber qual que era o antecessor romano do direito de posse, era o instituto conhecido como possessio, ao passo que o antecessor romano do direito de propriedade era o dominium, tá? Então o possessio e o dominium já eram coisas diferentes lá da época do direito romano, que durou mais ou menos 1000 anos, entre o século 5 a.C. e 5 depois de Cristo, certo? Então você tem aí o estudo da posse, ele está inserido dentro dos direitos reais, do direito das coisas, né? Na categoria de direitos patrimoniais. Ou seja, a posse faz parte do patrimônio das pessoas. É um direito patrimonial reconhecido e que é economicamente apreciável, ou seja, a posse tem valor econômico. Entretanto, a posse não é um direito real, tá? Ela é um direito que advém, tá, de uma situação de fato. Conceito de posse, desde os tempos remotos, posse e propriedade sempre tiveram presentes entre o homem. Enquanto a posse vem de um fato natural, a propriedade decorre da lei. Ou seja, você é dono de alguma coisa porque existe um direito garantido na lei que diz que quem está com aquelas características que você tem sobre aquela coisa é considerado dono, proprietário. Agora, a posse advém de uma situação de fato. Basta você ter um poder de fato sobre a coisa para você poder ser considerado possuidor. Ok? Então a posse é o exercício de fato, pleno ou não, de alguns ou de uns poderes do domínio, tá? Normalmente a posse não dá o poder de reivindicar a coisa, ou seja, quem tem posse não tem reivindicácio, mas entre os outros poderes o possuidor pode vir a exercer, ainda que não plenamente, ainda que parcialmente, certinho? Então, Järing fala que posse é a exteriorização ou visibilidade da propriedade. É um conceito antigo que fala que posse é a aparência de domínio, ou seja, não é propriedade, mas parece ser, ok? Savigny, por sua vez, fala que a posse é um fato
que se converte em direito protegido por lei. Posse é uma exteriorização da conduta de quem procede como se dono fosse. O possuidor, ele tem pleno exercício de fato dos poderes constitutivos da propriedade, ou somente alguns dele. Como eu disse, aquele poder de reivindicar a coisa ele não vai ter. Ele tem sim o poder de entrar com uma ação possessória e não com uma ação reivindicatória. A ação reivindicatória discute quem é dono. A ação possessória discute quem tem a posse, tá? Ou seja, um possuidor não necessariamente é o dono. Pode-se ter a posse sem se ter a propriedade. Tá ok? Posse justa ou injusta? A posse é justa quando ela está de acordo com o que a lei prevê. Quando a pessoa tem o direito legal de ter a posse daquele bem. Ela aí vai ser considerada como justa. Ela não será justa quando ela estiver maculada por violência, clandestinidade ou precariedade, ok? Então ela é injusta quando é violenta, clandestina ou precária. Pode ela ser ao mesmo tempo injusta em relação a uma pessoa e justa em relação a outras terceiras pessoas, tá? Então, por exemplo, você pode não ter uma posse justa em relação a Tício, mas se Mévio quiser vir aqui e tomar essa posse de você, ele não pode. Então, você não tem defesa se Tício quiser vir aqui e pegar sua posse. Mas de Mévio você tem essa defesa. Eu vou dar um exemplo agora que vai ficar fácil de entender. Daqui a pouco eu dou esse exemplo, vai ficar fácil de entender. Na hora que eu estiver falando de posse direta ou indireta, vocês me cobrem esse exemplo, que aí vocês vão entender como que às vezes a minha posse pode ser melhor do que a de Tício, mas pior do que a de Mévio, né? Mévio disputando comigo ganha. Eu disputando com Tício, eu ganho. Isso tem a ver com posse. Já na propriedade não tem nada disso. Na propriedade, um é o dono e todo o resto não é dono. Tá ok? Quem não figura como dono na propriedade, lá na escritura registrada no cartório, não pode reivindicar a coisa como sua, tá? Pode até ter a posse da coisa, mas não pode entrar com ação reivindicatória para falar, para tentar argumentar que é o dono. Posse violenta, clandestina e precária. A posse será violenta quando houver o esbulho com emprego de violência. Esbulho é quando você toma injustamente a posse de outra pessoa, tá? E você usando a força para tomar a posse de outra pessoa, isso é até considerado crime no Código Civil Penal brasileiro, ou usando ameaças, constrangimentos, resistências, conflitos, coações. Enquanto a violência estiver durando, ainda não há posse pacífica. Ou seja, a posse mantida com violência, a gente pode dizer que sequer ela pode ser considerada posse mansa e pacífica da coisa. Porque se ainda está havendo disputa, luta pelo bem, esse bem não está sob a posse inconteste daquela pessoa, tá? É como se eu estivesse jogando bola, tá? Se eu sou goleiro e estou com a bola dominada nas mãos, ninguém pode ter contato corporal comigo no sentido de me derrubar, ok? Agora, se a bola está no ar e as duas pessoas, o goleiro e um atacante, usaram a mesma força em sentido contrário um ao outro, o juiz pode considerar até que não houve falta, principalmente se eles bateram um no outro com um ombro, né, ombro a ombro, porque a bola não está dominada por nenhum deles, certo? Então você não pode, com o seu ombro, deslocar um goleiro que está com a bola nas mãos dominada. Agora, se a bola estiver em disputa, você pode vir a fazer isso, ok? Isso é mais ou menos a explicação que faz dar sentido a essa questão da posse violenta. Enquanto a posse não é mansa para um desses
possuidores que estão em disputa, desses pretensos possuidores, não dá para considerar que ele se comporta como dono da coisa, certo? Que ele tem um comportamento pacífico de parecer o dono daquela coisa, certo? A clandestinidade, ela também impede a posse mansa e pacífica da coisa. Porque se você está escondido lá dentro, vamos imaginar que tem um lote que tem um muro alto. Você pulou esse muro na calada da noite e armou uma barraquinha lá do lugar que não dá para ver da rua. Você está se comportando como dono? Não, não está se comportando como dono. Você está se comportando como um invasor clandestino. Ou seja, na hora que você começa a exercer a posse de uma forma ostensiva, dando a aparência de que você é o dono, mesmo não sendo, é que você tem a posse verdadeiramente consolidada. Tá? E precária, por fim, é aquela posse que é obtida mediante um contrato, uma relação de confiança. Então nós podemos dizer que a posse do comodatário, aquele que recebeu a coisa emprestada, é precária. Nós podemos concluir que a posse do locatário, aquele que alugou a coisa, é precária, tá? Ou seja, aquela pessoa que está ali em virtude de um contrato, de uma relação de confiança, que ele está sendo, a presença dele ali está sendo permitida em virtude da existência de um contrato, ela é precária. Enquanto a posse for violenta, clandestina ou precária, não conta tempo de uso capião. Ou seja, ela não é uma posse mansa e pacífica capaz de gerar o direito a adquirir a propriedade da coisa ao longo do tempo. Mesmo passando 50 anos, tá? Se o cara está pagando o aluguel direitinho e está permitida a presença dele lá por causa de um contrato, ele não terá o direito de adquirir a coisa como sua. E se ele passar 50 anos dando tiro em toda vez que alguém chega para tentar tirar ele de lá, ele não vai ter em favor dele contado o tempo para ele adquirir por uso capião. Tá? E se ele passar 40 anos escondido ali dentro, sem ninguém ver que ele estava lá, ele vai sequer conseguir provar que estava lá. Porque como a posse é uma situação de fato, ela precisa de provas de que ela aconteceu. Tá certo? E aí as pessoas não vão ver que ele é dono. Então ele não vai poder nem alegar que testemunhas sabem que ele está lá há muito tempo. Ok? Então a clandestinidade, a violência ou a precariedade impedem o início da contagem do prazo necessário para se adquirir a coisa como uso capião. Tá? A gente já falou de uso capião na aula anterior? Vou só colocar. Sim, você comentou. Ah, tá. Eu escrevi como se escreve no chat? Agora você me fez você me abraçar, mas Tá aí, ó. Tô mandando aí, tá? Sim, escreveu. É uso capião, tudo junto, tá? U-S-U e sem o M, não é campeão, não. Ok? beleza. Eu lembro de uns outros que você tinha feito a observação É o, de como se escreve. é mas o esse não- erga omnes e o interpartes, deve ser, provavelmente. Ó, Isso. vamos lá. Uso capião, eu já falei na aula passada e vou repetir agora, é uma forma de adquirir a propriedade, tá, pelo exercício contínuo e incontestado da posse por determinado período de tempo que está previsto na lei. Na lei brasileira, nós temos a uso capião constitucional, que é de 5 anos o prazo, mas esse terreno, esse imóvel, ele não pode ser superior a 250 metros quadrados, ele tem que ser usado para fins residenciais, a pessoa não pode ter outro bem em nome dele e ainda não pode ter adquirido em outra oportunidade anterior, outro bem pela uso capião constitucional. Então, se ele reunir todas essas características, ele consegue adquirir um bem de até 250 metros quadrados como seu em 5 anos.
A usucapião no Código Civil ela é de 10 ou 20 anos, sendo 10 para quem possui justo título, tá? A pessoa que tem um documento que dá a ele o direito de usar aquele bem, de ter a posse daquele bem, precisa esperar 10 anos. A pessoa que não tem justo título, ou seja, que entrou ali ou de forma violenta, ou de forma precária, ou de forma clandestina, e aquilo acabou, a violência, a clandestinidade ou a precariedade cessou, e aí começou a contar o prazo para usucapião a partir do fim dessas características da posse injusta. Depois que a posse deixou de ser injusta, começa a contar o tempo, e esse tempo vai ter que ser de 20 anos, tá certo? Então, com justo título 10 anos, com sem justo título 20 anos. Tudo bem? Até aqui nós estamos bem, né? Posse direta e posse indireta. A posse direta é aquela imediata que está ao alcance do possuidor, alcance físico, tá? Enquanto a posse indireta é aquela que mantém o proprietário que a cedeu por contrato. Professor. Oi, meu querido. Fala, Edivaldo. Você pode explicar melhor essa questão do justo título e sem justo título? Justo para título é propriedade rural, qualquer por favor? documento que dê a você o direito de estar no bem. Por exemplo, você comprou uma terrinha lá na zona rural, mas não tinha escritura, tá? O cara não te forneceu escritura e te deu apenas um recibinho de compra e venda. Não era área pública, é uma área que anteriormente pertencia a uma incorporadora imobiliária que loteou e vendeu para a galera. Tá? Então esse cara comprou esse terreno sem pegar a escritura, passou para você com um recibinho de compra e venda. Aí você guardou esse recibo, tá? Bonitinho lá, e além desse recibo você tem prova testemunhal, você tem contratos de parceria agrícola que mostram que você está naquela terra morando lá e cultivando lá há mais de 10 anos. Aí você entra com a ação de usucapião, tá? Falando, olha, eu tenho justo título, olha aqui, eu tenho aqui um documento que comprova que eu adquiri a posse desse terreno, eu não adquiri a propriedade porque não foi me passada a escritura para levar o registro, mas eu adquiri a posse quando eu peguei esse terreno através desse recibo de compra e venda de imóvel aqui. Ou seja, como a propriedade bem imóvel ela é um negócio solene que precisa de escritura com registro em cartório, você não consegue adquirir a propriedade do jeito tradicional, mas você pode vir a adquirir a propriedade através da usucapião, porque passou mais de 10 anos sem ninguém contestar a sua posse e você tem um justo título que permitiu você entrar lá. Então qualquer documento que fala que a posse é sua daqui para frente, ok? Ok, entendi. Beleza. Então, posse indireta e direta, eu estava explicando. A direta é aquela que está com você de forma imediata. Você tem contato com ela. Você está pisando sobre ela. E a indireta é aquela que é sua por questões legais, por questões de direito. Então, o melhor exemplo de posse direta e indireta é do comodato e do aluguel. Se eu aluguei uma casa para o Tício está morando na casa, ele é o possuidor direto. Eu sou o dono da casa, mas eu ainda consigo guardar, não em relação ao Tício, tá, que tem a posse direta, mas em relação a outras pessoas, uma posse indireta. Isso significa que eu posso defender essa posse contra qualquer pessoa, menos o Tício. O Tício é quem tem direito de estar morando lá, porque eu tenho um contrato que me obriga a permitir esse direito a ele. Entretanto, todas as outras pessoas do mundo inteiro têm a posse menor do que a minha. Só o Tício que tem uma posse maior do que a minha. Vocês perceberam que propriedade e posse nem sempre andam juntas, né? Quem tem a posse direta, que é a mais forte de todas? O Tício, tá? Quem tem a propriedade do bem? Eu. Certo? Se eu tentar tirar o Tício de lá através de uma ação possessória, eu vou perder. Se eu entrar com uma ação de reintegração de posse para tentar tirar
o inquilino de lá eu vou perder, porque a ação adequada para tirar o inquilino quando você quer reaver o bem locado é a ação de despejo. Ali, se for discutir posse, a posse dele é melhor do que a minha, porque ele tem razão para estar lá, eu não, ok? E é muito fácil você entender o que é posse direta e a posse como aparência de domínio, porque quando você convida alguém para ir no seu escritório que você alugou, você não chama alguém para ir no escritório que você aluga de outra pessoa, você chama alguém para ir no seu escritório, ok? Mesma coisa, né? Você aluga um apartamento, quem está aí numa república, perto da faculdade, morando aí, certo? Você tem um apartamento aí que você divide com um colega, ok? Quando você vai chamar uma gatinha para passar aí alguns momentos felizes com você, você a convida dizendo, vamos lá na minha casa, vamos lá no meu apartamento. Você não fala, vamos lá no apartamento que eu alugo do seu fulano, tal, tal, tal. Você não fala isso, ok? Então você se refere aos bens que você tem posse direta e não propriedade como seus, porque você exterioriza para o mundo o domínio, embora você não tenha o domínio, ok? Conseguiram entender a diferença? Bom, a posse direta, então, é aquele que está usando a coisa, que goza diretamente dos benefícios da coisa. E posse indireta é aquele que tem a propriedade ou que tem algum direito sobre a coisa, mas não exerce diretamente. Tá certo? Posse de boa fé e posse de má fé. Posse de boa fé é aquela, tá, que juridicamente é protegida. Ela não é confundida com animus domini, que é a vontade de ser dono, tá? A vontade de ser dono é diferente da posse de boa fé. A posse de boa fé é aquela que você está exercendo sem saber que não tinha o direito de estar lá, ou tendo o direito de estar lá. Então a posse de boa fé é aquela que você ou tem o direito de estar lá, ou não sabe que não tem esse direito, ok? Já a posse de má fé é aquela que você exerce mesmo sabendo que está fazendo coisa errada, que não devia estar ali. Então, a posse clandestina, a posse violenta, tá? Quando você invadiu a coisa, quando você a conseguiu de forma violenta, você tem ciência de que você adquiriu aquela posse de forma injusta, inválida, tá? Então, nesse caso, você está exercendo a posse de má fé, tá certo? Bom, detenção. O que seria detenção? Tem gente que fala que seria um fâmulo de posse, ou fâmulo da posse, ou um resquício de posse, uma parte da posse. Na verdade, detenção é uma posse que não se consubstancia, que não se prolonga no tempo. É uma posse temporária da coisa que você tem só para cumprir uma ordem ou um pedido de alguém, ok? Então, se eu empresto o meu carro, tá, para o Edivaldo cumprir uma ordem minha ou um favor para mim, ele tem a detenção sobre o meu carro, mas ele detém o meu carro em seu poder, mas ele não chega a ter a posse, certo? Então, o que ele vai acontecer? Ele está apenas de forma breve, temporária com aquele carro. Então, se você passa um cheque para o seu office boy fazer o depósito desse cheque, ele não adquiriu a posse sobre o cheque, ele esteve apenas com a detenção do cheque, ok? Se você empresta a sua moto para alguém da empresa buscar um capacete ou buscar um projeto que ficou em casa, ele jamais adquiriu a posse, muito menos a propriedade, mas jamais adquiriu a posse da sua moto. Ele adquiriu apenas a detenção sobre ela por alguns momentos, tá certo? Então, o detentor, ele age no interesse do possuidor ou do dono da coisa, tá? Mas ele pode, por exemplo, defender a posse do outro.
Então, se um ladrão quiser roubar a moto desse cara enquanto ele foi buscar o projeto, ele pode defender aquela posse, embora ele não a tenha. Tá certo? Por fim, vamos falar da composse. O que é a composse? A composse, ela nada mais é do que o análogo ao condomínio ou à copropriedade em relação à propriedade. Significa, o que é o condomínio ou copropriedade? Significa que duas pessoas ou mais são donos da mesma coisa, ao mesmo tempo. Então, se João e Maria são donos do imóvel porque o adquiriram na constância de um casamento com comunhão parcial de bens, os dois são donos, certo? E não tem separação física de nada nesse caso, tá? Não tem aí um pedaço da coisa que é do João e outro pedaço que é da Maria, tá? Maria e João são donos ao mesmo tempo daquele bem, certo? O condomínio funciona exatamente dessa forma. É a mesma coisa do que copropriedade, o condomínio, tá? Domínio e propriedade no direito brasileiro é a mesma coisa, tá? Se você pensar, o que é a área do condomínio num prédio? São as áreas que pertencem a todos. Dentro da porta de cada apartamento, são áreas individuais que pertencem aos donos daqueles apartamentos. Mas da porta para fora, são áreas do condomínio, ou seja, áreas de condomínio são áreas que pertencem a todos os proprietários ali daquele prédio, ok? Que são áreas de uso comum, né? As pessoas que são donas ao mesmo tempo, por isso que elas se reúnem para decidir o que vai fazer, né? Porque todos são donos, então é preciso que haja pelo menos maioria ali para decidir o que vai fazer de acordo com a convenção de condomínio. A composse é a mesma coisa, só que em relação à posse. Significa que duas ou mais pessoas detêm ao mesmo tempo a posse sobre determinado bem. Ou seja, as pessoas não são donos, mas exercem a posse ao mesmo tempo. No exemplo que eu dei para o Edivaldo de uma terrinha lá que ele adquiriu sob um recibinho de compra e venda sem escritura pública registrada em cartório, ou seja, ele não tem como provar que é dono, tá? Ele vai adquirir a propriedade no futuro através de uma ação de uso capião, mas por enquanto ele só tem a posse. Se ele é casado no momento que ele recebe a posse desse bem, a esposa dele adquire junto com ele esta posse. Então, cada possuidor que exerce a composse, ele vai exercer a posse sem prejuízo da posse do outro. Ou seja, a posse é comumente exercida por cada um dos copossuidores. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, tá de boa. Todo mundo concorda aí com o Edivaldo? Tá de boa? Pessoal, eu não vou começar a próxima matéria na aula de hoje, porque essas matérias têm um tempo. O que aconteceu foi que a coisa rendeu. Quando a gente está no presencial, o pessoal faz mais pergunta, né? Participa mais. Parece que aqui o pessoal, eu consegui entender mais ou menos, um ou outro que pergunta. Lá no presencial, não sei se o povo se interessa mais de fazer pergunta, acaba que a aula demora mais, certo? Então, o que tem planejado para a aula de hoje é isso. Entretanto, eu estou aqui disponível para tirar dúvidas de você. Se não tiver dúvida, estão liberados para o intervalo, tá certo? Vou interromper a gravação aqui e vou gravar essa aula para vocês daqui a pouco. Fala, Edivaldo.